Vamos, sem mais entrar na predicação desse domingo 23 de março do ano 2025. E como eu dizia ayer, não? Que ayer eu falei na escola bíblica sobre as lutas que o povo de Israel ganhou, não? Algumas eles ganharam sem pelear. Outras eles ganharam peleando, até foram à batalha, pero tampouco fizeram muito, não? O Deus sempre dava para eles uma facilidade aí no momento, não? Pero eles tinham que ser algo. Por suposto que Deus não é apertar um botão, eu orei, pus assim nas manitas, orei, aí Deus mandou um anjo do céu, não, arreglar a casa, lavar a roupa, assim tudo o que temos que fazer no dia a dia, não, ir ao trabalho. Deus mandou um anjo trabalhar por mim, e eu quero ficar acostado, nada mais. Penso não, em dois palmeiras e uma maca, tomando uma água de coco de frente para o mar. É a melhor sensação que há, não? É o melhor que se pode passar aí mirando, essa brisita. A Rio de Janeiro é um calor terrível, pero cerca del mar sempre tem uma brisa suave, um vento lindo, não? Sempre. E quando íamos para a casa de playa, que tinha já da família, e quedávamos allá, só o leite de estar na casa de playa já era diferente. Por mais que não fosse a playa, pero corria um aire, um ventito lindo, que dávamos aí depois do almoço e se acostava aí na frente não da casa e já corria um vento lindo e se dormia uma siesta hermosa, não? Isso é maravilhoso. E é maravilhoso que nós outros ganhemos sem tanto esforço, não? Todos querem ganhar sem muito esforço. Isso é bom, de certa maneira é bom, porque o esforço não genera uma tensão, não genera um custo muito grande, não? Energia, se agota nossas energias. Pero, a verdade é que ganhar sem lutar, que é o título da predicação, é uma utopia. Nós outros sempre vamos a lutar, sempre Deus nos demanda também um esforço, que nos esforcemos. Pero eu quero pôr cada ponto em um ponto, não? O que é o esforço para o cristiano? É disso que quero falar hoje, não? O ponto principal é esse, porque o resultado final vocês já sabem, que é ganhar sem ser tanto esforço. Pero a verdade é que temos que nos esforçar. Pero decidite, pastor, ou não esforço ou se esforçar. Calma. Temos que nos esforçar em lo que temos que nos esforçar. Não expliquei nada, claro. Não temos que nos esforçar em lo que não temos que nos esforçar. Aí, a hora sim expliquei, não? Não, vamos explicar. Vamos ler o texto e vamos explicar. O texto explica bastante. Êxodo capítulo número 14. Mira, um texto do Antigo Testamento, não? Igual todos os outros textos estão no Antigo Testamento, não? Textos que poderia eu citar, Josué 6, 2 Crônicas 20, não? Que poderia também predicar sobre estes outros passagens. Pero quero predicar de Êxodo 14 hoje. Êxodo capítulo número 14. Vou ler. Tinha gana de ler toda essa parte aí, pero vamos a ler nada mais o versículo. Vamos dizer 13. Vamos ler o versículo 13. Diz assim: E Moisés, todos encontraram, não? E Moisés dijo ao povo: Não temais, estad firmes e ved a salvação que Jeová hará hoje com vosotros. Porque os egípcios que hoje habéis visto, nunca mais para sempre los vereis. Jeová peleará por vós outros, e vós outros estareis tranquilos. Então Jeová disse a Moisés: Por que clamas a mim? Di a los hijos de Israel que marchem. E tu alça tu vara, estende tu mano sobre o mar, e divídelo, e entre os hijos de Israel, por meio del mar, em seco. Até aí, não mais. É um passagem este que vocês conhecem bem, não? Todos acá
Há alguém que não conhece esse passagem? Não conhecia? Que abre o mar rojo? Não conhece? Sim? Todos conhecem, que é um passagem que já generou até película de Disney, não? Que dentro de tudo é muito boa nessa película, contando essa história, é muito boa, muito correta, não? Pero, o que vamos falar hoje de ganhar sem lutar? Sem lutar no sentido de que há algo que não podemos fazer em la luta. Em la batalha vai haver algo que não podemos fazer. Em nossa vida cotidiana há algo que não podemos fazer. Que me explico com isso? Há problemas que temos que não vamos poder simplesmente fazer nada contra eles, contra esse problema, não? Que são problemas que cabe a Deus resolvê-los. Ou Deus dizer a nós outros, como dijo a Pablo: Pablito, querido, hijo mío, deu um tapita assim na espada de Pablo. Andate que mi gracia te basta, não? Por suposto que tudo isso, tapita na espada, tudo pongo yo como ironia, não? Porque sona irônico, o tipo estava muito mal e pediu a Deus, e Deus disse a ele: não, mi gracia te basta. Às vezes vamos ter que escutar não, seguir, vamos, dale, levantar, parar de reclamar, andate, vá, não? Igual o povo lá cá teve que ser o quê? Marte. Tiveram que andar. E esse passagem é um dos passagens do Antigo Testamento que inclusive mais me gusta. Já havia me ouvido que me gostava desse passagem. E que realmente é um passagem muito comovedor, não? Porque habla, mirá los egípcios que agora vês, nunca mais volverá a vê-los. Que lindo é ver algo que te somala um problema tão grande em tua vida. Vou ver por última vez. Genera um prazer incrível, não? Tá vendo? Não vai volver a ver mais. Imagina todo o mal que passaste em tua vida, ou algo malo, muito malo que passaste em tua vida, que vós nunca mais volva a passar. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso é de uma cura, não, terapêutica muito grande, não? Que ele problema nós outros podamos passar por em cima dele, exterminá-lo, estipá-lo, combati-lo, acabá-lo, não? E nunca mais volver a ver. Que bonito é que isso passe, não? É algo lindo. Agora, a palavra de hoje, o ponto clave é fé, não? Porque lá ao final eu estou predicando de fé. Porque é que tem fé. Fé para quê? É uma loucura o que passou aí, não? Eles estavam simplesmente entre cadenas montanhosas, entre deserto, de um lado deserto, montanha, mar, e um exército vindo detrás de gente que, bueno, nós outros mesmo acá não somos parte de uma guarnição, alguém acá se é parte de uma guarnição militar especial, não. Nós outros, imagina se estamos na guerra perseguidos por um grupo militar, não, lleno de fuziles e de carros de guerra naquela época, hoje seria tanques de guerra, não? E nós outros simplesmente com um pouco de porção de pão, de água, com a roupa do corpo e um par de roupa mais, de trapito, e caminhando, e de repente nos vemos que como vamos a cruzar se há um mar aí, e acá é cadenas montanhosas, e do outro lado está o deserto, e dá o mesmo. Para onde vamos? Não? Quando nos vemos, muitas delas vezes, em nossa vida cotidiana, nos vemos assim, não? O nome que se dá é desamparado. Essa é a sensação, não? Sem amparo, não? Às vezes vemos alguns ninhos, não? Aí que da escola pública, minha mulher estuda, que o nome que se dá a estes ninhos é desamparado, porque eles não têm um amparo familiar, não? A figura paterna, materna já não existe, a figura dos abuelos que deveria existir tampouco existe, já que os abuelos foram quem destruíram seus próprios padres, não? Então, se já não existe. E eles estão totalmente desamparados, e quando estão desamparados, estão à mercê de qualquer situação adversa que possa passar, não? Frio, hambre, peligro,
violação, qualquer coisa pode passar a estes niños que estão desamparados. Por isso existe a lei, deveria a lei amparar, não? Um marco legal, dar um amparo a esses ninhos. Por isso também existe vós, tu e eu, não? Que somos cristianos. Pero, às vezes, na vida, nos encontramos nessa situação de aparente. Por que digo aparente? Porque o cristiano ele nunca se encontra nessa situação, não? Porque o cristiano não é desamparado. Essa era a promessa que havia hecho. Ai, que é um texto tão poético e hermoso. Nunca mais te chamarão desamparada. Efizeba, Beolá, noiva amada. Isaías, não? Essa era a promessa que Deus havia hecho para nós outros. E é uma realidade em nossas vidas hoje. Porque, se bem que Isaías ele habla muito de um tempo, o tempo profético de Isaías habla muito de um tempo messiânico, não? De quando Jesus instituiu seu reino na terra. Isso é Isaías 62. Pero já se parte de nossa vida, esse texto. Por quê? Porque hacemos parte da nova aliança. Não? Agora, o desamparo não quer dizer não passar por problemas, não? Quando há, por exemplo, tragédias, como houve assim um rato em Bahia Blanca, como houve também quantas vezes já houve em Brasília, já de destruir todo, não? De a gente perder todo, pessoas cristianas também perdem todo, não? Perdem a casa, perdem todo, pero não perdem sua vida, não perdem sua qualidade de pensar, não? De exercer a fé, exercer o amor. Aí é que está o não desamparo de Deus. O não desamparo de Deus não vem por comida e bebida, o que podamos comer ou beber, até porque o Senhor nos habla em Mateus capítulo de número 6, ele diz: mirá, as aves del cielo não sembram, não cosecham, não aram a terra, não produzem nada, e sem embargo, o Senhor las sustene, não? Ou seja, o Senhor sempre estará com nós outros e sempre nos vai a sustener. Agora, o grande difícil, a grande dificuldade, a grande dificuldade da nossa vida é entrar nesse descanso. Como diz o escritor de Hebreus, que é entrar nesse descanso. Não é ser desinteressado pelas coisas de Deus, não é ser vago com nossa própria vida em la terra, porque ao final temos que trabalhar, temos que estudar, temos que produzir, porque senão as coisas não caem do cielo, não? Não é sobre isso que estou falando. Descansar, entrar no descanso é ser responsável por esse entendimento que a palavra de Deus nos proporciona e dizer, não, eu estou entendendo, eu quero entrar nesse descanso e usufruir dessa bendição que é ele entrar no descanso. Qual é essa bendição dele entrar no descanso? Ela é a bendição de ter Jesus, de Jesus começar a trabalhar em nossas vidas, de nós outros permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Agora, quando ele trabalha em minha vida, ele me dá o quê? Parâmetros, me dá medidas. Parâmetros, medidas é igual a lei, não? Na Bíblia. Ele me dá sua lei. Sua lei é o quê? Primeira coisa que o povo teve que secar. Eles ganharam sem lutar, porque ao final, qual foi o resultado? Ganharam, não? Os egípcios passaram, eles passaram em seco, não? Isso daí foi um milagre surpreendente. E aí a autocrítica, não, bíblica, diz, não, porque a corrente estava mastica, vindo um vento de não sei o quê, e por isso eles puderam passar, pero não foi totalmente seco, estava não sei o quê, elas querem inventar algo, não? E não importa como foi também, se foi meio morrado, não importa, o que importa é o quê? Que eles passaram e nadie morreu, e que importa é que todos os outros do exército morreram, que estavam perseguindo ele. Isso que é o importante. Não porque o outro morreu, não estou gozando da vida dos soldados que morreram, porque isso seria anticristiano também, não?
pero que o problema de ellos foram todos extirpados. E que a palavra que Deus dijo a ellos, mirá los egípcios que hoje vê, nunca mais volverá a vê-los. Se cumpriu, não? Os egípcios estavam simbolizando aí o próprio problema, o próprio Satanás, o próprio adversário, querendo cefar a vida deles ou aprisioná-los novamente. Não, mais que matá-los, queria aprisioná-los também, que são escravos. E Deus queria livrá-los, Deus queria levar eles para uma posição mais profunda com Ele. E Deus quer ser isso com nossas vidas também. Agora, o que Deus nos demanda? O primeiro ponto é confiar. Não? Primeiro eu tenho que confiar, na verdade. Eu poderia dizer obedecer, mas quando obedecemos a palavra de Deus sem entendimento, sem confiança, nos tornamos o quê? Nos tornamos religiosos, porque o religioso ele obedece uma série de ritos no mais, pero sem coração. Agora, a confiança é o coração. Por quê? Porque os relacionamentos vão bem ou vão mal. O relacionamento, a base do relacionamento é a confiança, o cimento do relacionamento. É a confiança. Se um não tem confiança, como que se vai manter ao lado de outra pessoa? Não? Seria impossível, não? Ou um seria muito louco, não? Seria muito louco. Inclusive, isso se transforma em uma patologia que é tratada pelos psicólogos e às vezes tem que ser tratado até por um psiquiatra dando uma pastejita. As pessoas que empeçam a desconfiar de tudo já entram numa neurose que pode terminar em uma esquizofrenia, em pensar a ver coisas completamente loucas, não? Isso, não estou falando de pareja, cada pareja é uma pareja, cada história é uma história, eu estou falando o sentido comum, não? A confiança. Então, o primeiro ponto que Deus nos ensina é confiar, porque Ele simplesmente disse a Moisés e Moisés disse ao povo, não, Moisés disse ao povo, não tem mais. Ora, esse não ter mais é já tão um absurdo, não? Já pararam para pensar? Como que não vai temer, não? Porque nós outros nos miramos o quê? Por vista, nós outros vemos. Por isso que a Bíblia diz para não mirarmos, não guiar-nos por vista. Por isso que Abraão é o padre da fé. Porque ele não mirou sua vista. Porque a vista de Abraão no que veia? Que Abraão veia no espirro? Um homem viejo, já incapaz de ter hijo, e uma mulher vieja, incapaz de ter hijo. Não é nada mais. Estavam vendo a volta como iam ser a coisa. Não? Tanto é que a mulher dele quis dar uma arreglada e disse: "Bueno, Abraão, vai já com a egípcia, não?" Era egípcia? Não era egípcia, não. Era egípcia? não era egípcia, era. Me olvidei, Moabita, era de outro lado, me parece. Não? Não importa. Andar até já com a escrava sim era, não? Andar até já com a escrava e quiseram dar uma arreglada, por quê? Porque essa era a vista que eles viam. Nós outros hacemos o mesmo em meio de problemas e desesperações da vida, por suposto que sempre hablo isso, hago esse parênteses, aí a parte que nós outros temos que fazer, era egípcia, não? Tá bem, claro. A parte que temos que fazer nós outros, qual é a parte que temos que fazer? É a parte que o povo o povo teve que fazer o quê? Teve que marchar, teve que ir. O que temos que fazer? Temos que levantar, trabalhar, estudar, comercializar, estar, perdonar, amar, temos que fazer tudo isso. Pero a parte de sanar, não podemos sanar-nos se não for por meio da palavra de Deus, se não for por meio de Deus em nós outros, do entendimento aplicado da palavra de Deus. Porque de que vale também entender a palavra de Deus? Solamente, não entender. Já entendemos um montão de coisa da palavra de Deus, sempre estamos aprendendo, entendendo na escola bíblica muitas variantes e verdades meio ocultas em los textos, estamos aprendendo isso todos os dias. Pero que vale ter o conhecimento se eu não aplico? É como se eu soubesse tudo de música, pero não posso sentar para tocar porque não posso tocar, porque meu dedo não vai, não? Por quê? Porque eu não tenho a prática, não tenho a aplicação do conhecimento. Bueno, isso me passa a mim, não?
Se eu souber tudo que... Se eu aplicar a tudo que eu sei no piano, eu ia tocar muito bem. Porque sei um montão de coisa que não consigo aplicar. Por quê? Porque falta horas aí estudando. Eu mesmo no saxofone, que recém estou aprendendo, mas já que eu já tenho um conhecimento musical e sei assim um montão de escala, sei assim não. Não sei assim todavia, porque tenho que estar aí na prática. Pero tenho o conhecimento dele. Então, se a palavra de Deus é o mesmo. Então, no primeiro ponto de confiar, Deus disse a eles, não tema. E isso é uma loucura, não temer. Como não vai temer? Eles teriam motivo para temer, sim ou não? Sim ou não? Só teriam motivo para temer. Eles não teriam motivo para outra coisa. Por quê? Eles já estavam reclamando, não? Se vocês leem, não, o texto, mira o versículo 11, por exemplo. É uma ironia a pergunta, não? Não havia sepulcros em Egipto que nos has sacado para que moramos no deserto? Mira o nível de fé deles, não? E era melhor morrer já que cá, não? Em outra parte, eu queria comer aquela ceboja, aunque a mim me encanta a ceboja, não? Pero era melhor comer aquela comida já, que eles teriam uma ração diária, não? Que está no deserto, sendo alimentado por Deus. Chegou um momento que eles já não queriam mais comer o cordoniz todos os dias e ele maná. Maná sabe o que significa? Que é isto? Isso é o maná. A tradução é que é isto. Isso é o maná. Nem ia ser uma ideia, não? Mais ou menos se essa ideia do que era, pero nadie sabe ao certo do que era o maná, não? Pero era algo muito bueno, porque tinha os nutrientes corretos para que eles pudessem estar um dia bem. E o sábado, eles tinham uma porção doble para o domingo também, não? Perdão, el vernes. Porque eu penso com essa mente já, não minha, contemporânea. E eles tinham a porção já para o vernes sábado, já ir justa, não? Agora, não temer é uma loucura. Então, se eu não estou falando de loucura, eu estou falando de fé. A fé não é loucura, aunque pareça loucura. Mas a fé é racional. Por que racional? Porque eu raciono, eu penso. Deus vai fazer isso por mim. Eu penso isso. E não estou fabulando. Por que digo que é racional? Porque, irmãos, não há como confiar emocionalmente. A confiança não é emoção, não é uma emoção, não é. A confiança é uma razão. Eu confio porque eu dou esse crédito a outro ou a essa oportunidade ou a essa coisa. Não me gusta de usar coisa, pero a esse momento eu estou confiando. Eu estou dando fé, dou fé de isso. E isso fazemos com a razão, com o entendimento. Então, isso sim é a fé aplicada. A confiança, que eu confio, por mais que esse não temais venha com estar firmes. Porque para eu não temer, aonde a situação era para eles temerem, porque era uma situação que eu tentei de burrar cá um pouco no começo, ilustrando, pelo que nenhum de nós outros hemos passado nunca, não? Imagina o tamanho do temor dessa situação, não? O temor de perder a vida é um dos temores mais grandes que temos, não? Por isso, quando habla de saúde, de pandemias, ou de um perigo de um assalto, é o perigo mais grande, é o temor mais grande, que é o temor de perder a vida. Não há nada mais já de isso para o ser humano, não? Ou há algo mais? Não há. Não tem o temor. Bueno, as pessoas que são muito avaras ou estão presas muito a tudo acá, têm muito medo de perder seu auto, sua casa, seus bens, não, suas coisas de valor. Pero a pessoa que tem razão, seu sano juízo, sabe que se perder todo, Deus não te deu 2 braços e 2 pernas. Se vós não ganaste tudo uma vez, e se perdeste todo, não pode ganhar todo novamente? Pode. Levantar, trabalhar,
seguir adelante, pode ganhar todo novamente. Nunca é tarde para recomeçar, não? Então, se bem que o primeiro era esse não temos, pero esse não temos vem com estar firmes. Para eu não temer, eu tenho que estar firme. Para ter nela confiança, que é o primeiro ponto, eu tenho que estar firme. Tenho que entender que Deus está. Agora, para que tudo isso passe, eu tenho que obedecer. Eles tiveram que obedecer tanto a voz de Moisés dizendo, não temas, está firme, porque a salvação veio da salvação que a salvação vai vir de Jeová. Eles querem mirando isso, mas já de isso, eles tiveram que obedecer, porque no mesmo texto diz, bueno, ustedes têm que marchar. E todavia Moisés foi aclamar, não? Moisés foi aclamar porque às vezes nós outros espiritualizamos todo, não? E queremos, esse é o problema da religião em nossas vidas, que nós outros quedamos com esse parâmetro de exteriorizar todo de uma maneira religiosa. E Moisés também isso no mesmo, ele foi orar. Foi orar, não temos que orar às vezes. Oramos só uma vez, Deus já não está vendo? Deus está vendo, Deus não é um sátiro, que ele está já arriba del cielo, não? Com sua barba sentado, com os 24 ancianos adorando ele, e diz, a ver ancianos, adorar-me um pouquinho mais forte que eu não estou escutando. Aí voltar já de la terra, não, já bem lejos, ele mira assim com catalejos, não? Aí te vê, oh, humano, miserável, está aí? Aí nós outros cá clamando, Senhor, não? E ele, a ver? Não, clamar-me um pouquinho mais, põe um pouquinho mais de dízimo cá, de ofrenda, porque eu não estou, não é chegado cá no meu ouvido todavia, tu clamou, dá-lhe, a ver, clamar um pouquinho mais, Ângelo, vai, já que não estou escutando não. Ele não é um sátiro que ele está desfrutando de ver nós outros sofrimos, ele já sabe, antes de nós, a Bíblia diz, e Paulo explica isso muito bem, antes de nós outros pedirmos qualquer coisa, Deus já sabe. Então você para que orar, pastor? Já falei sobre isso, não vou falar sobre esse tema. A oração tem que ver mais com nós outros que com Deus. A oração é para produzir fé, amor e esperança com nós outros, em nós outros mesmos, e para que mantenhamos uma relação com Deus, já que você pode haver uma relação sem falar. Imagina se minha mulher não hablara. Que bendição, glória. Não, eu ia ser infeliz, não? Imagina se um dia lá amanhã eu desperto e não escute essa voz tão doce, tão amável, tão entranhável, que entra dentro de mim, assim, dentro das entranhas de mim ser. Não? Eu seria como um pájaro herido que se mora no suelo. Não? Assim vai me quedar. Então, se há que orar, há que falar com Deus, já que mantenemos uma relação com Deus. Por isso, há que orar. Não porque Deus ele é sordo, Deus se ouvidor, porque ao final não, há que buscar Deus de madrugada, já que os asiáticos são tudo, não, ou budista, ou como é que é, ou islamista, ou então ser hindu, então seja aproveitar que eles à noite não estão orando porque estão buscando outros deuses, não? E nós outros aproveitando para orar. Esse é o Deus pentecostal, não? Aqui de madrugada, Deus ama que de madrugada eles o buscam. Não interpretam mal o versículo. O versículo não quer dizer nada disso, não? O versículo quer dizer que a prioridade, assim que vai te levante, que a prioridade tuja, primeira do dia, é sempre se buscar o Senhor. É isso que quer dizer o versículo. Pero bueno, então se Deus ele não é um Deus sátiro que gosta de ver vós sofrer ou quer que vós há que passar pela prova, irmão, não? Isso é uma predicação de Satanás, não? É correto o que está dizendo. É correto o que está dizendo. Há que passar pela prova, por suposto que sim. Pero, ele como diz, parece de que, pô, eu tenho que sentir um montão de dolor, eu tenho que estar mal para estar bem. E não é isso que Jesus está falando em Las Paradorras, quando ele diz, há que perder para ganhar, não? Essas coisas, Las Paradorras que Jesus expressa na Bíblia, está querendo dizer de mim ser, desse mijô, egocêntrico, egoísta, não? Está querendo falar
de isso, não está querendo falar de, está falando del ego, o ego quer desejou, não, lo que meu sistema de crença e de valores tão pequenos que não tem nem que ver com Jesus. É disso que ele está falando. Isso vai ter que perder, para que vou ganhe meu sistema de crença e de valores que é o correto, que é Deus explicando a nós outros o que temos que crer em Jesus. Não? Então, eles tiveram o quê? Que obedecer. Eles tiveram que obedecer e tiveram que marchar. Ora, vai marchando para dentro de um mar? Como que é isso? Bueno, tá bem. Aí Moisés quis orar, aí Deus disse a ele, por que clamas a mim? Porque às vezes não é a hora de orar, é a hora de actuar, já que vós já oraste, e já ilustrei toda essa parte de Deus que não é sátiro, que já te escutou e já sabe o que vós necessita. E Deus diz ao povo de Israel que marte. E que passou? Alça tu vara, estende tu mano, toca o mar, e ele tocou, o mar se abriu. E aí que também tem fé para passar, não? E ver dois barreiras de água, não? Na película de Disney queda bonito, não? Ilustra bem. Pero pode ter sido também que Deus mandou um vento ou diminuiu a quantidade de água. Aí eles passaram, não? Estava meio morrado, pero passaram igual. Pastor, não, porque cá está escrito seco. Isso é uma maneira de dizer, tá bem? Pode ter sido seco ou pode não ter sido seco. O milagre foi igual. Porque também é um milagre que eles passem, depois venga e o resto não pode passar. Não? Então, eles tiveram que ser algo. Moisés teve que ser algo. Ou seja, não era tempo dele quedar orando, porque às vezes temos que ser algo e não quedar sentado, arrodilhado. Não, de rodilha é que orar para que Deus escute, não? Não é que quedar orando às vezes. Não estou incentivando a não orar. A oração é orar em todo tempo, diz Jesus. Pero não é o quedar-se sem fazer nada. Porque às vezes há orações que são muito estáticas. A oração é uma ação. Vem sempre seguida de ação, de obras. Jesus, ele ia a um lugar orar, e quando ele barrava, ele sanava gente, tirava fora demônio, seguia a obra, porque ele dizia, meu padre trabalha e eu trabalho, não posso parar essa obra. Então, se ele nos dá um exemplo que a oração não deve ser algo estático, deve ser algo de que vamos. Isso é ganhar sem lutar. Sem lutar, é sem lutar contra esse Satanás, esse problema em si, porque ao final quem vai repreender é quem é Deus. É Deus, me hace acordar, cara. Bueno, não, depois disso eu conto, não vou contar na predicação, não. Conto em off, não? Me hace acordar de algo. Depois eles querem me perguntem, eu sei que já vão me perguntar, porque em off. Então, Deus nos está falando hoje o quê? Que há que confiar, obedecer e marchar, e seguir adiante. Esse é a fórmula, não? Nós outros cristianos adoramos a fórmula, 7 claves para as orações, não? Os livros cristianos, não? O poder, né? Clave, ouro, não? Eles gostam de usar essas palavras, né? Então, se querem, não? Aí o ouro que eu vou... É isso, é confiar, obedecer, marchar e adiante, é ser algo para Deus. Isso produz fé, esse é o resultado de ganhar sem lutar. Na verdade, sempre vamos a lutar, pero lutar com nossas armas está mal. Temos que lutar com armas espirituais, como Pablo habla em Efésios capítulo número 6. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a ser o mais difícil. O mais difícil, sabe qual é? É entrar nesse descanso que Cristo proporciona em nossas vidas. O mais difícil. Ayer eu estava vendo um vídeo que eu queria pôr aqui na predicação. E me ouvi a hora. Ai, Deus meu, essa mente TDAH é terrível. Eu me quedo vendo um montão de coisas e assino um montão de coisas e me ouvido. Pero vocês já devem ter visto esse vídeo. Que agarra as pelotitas de ping-pong. Já viu? Pelotita de ping-pong. E ele põe numa escaleira. E já no final da escaleira ele põe uma copa na escaleira, não? No fim da escaleira. E na escaleira é tipo uns escalões assim de uma praça, não? Bacano.
me hace acordar acá em Argentina, bueno, la plaza vamos dizer já essa que está já em Constituição não, em Retiro, já viu essa plaça que está em Retiro? Já devem ter passado por aí, que está lá a torre, depois está lá a plaza assim, sube já para riba, está lá as embaixadas, não? Embaixada de França, Palácio São Martim, essa plaça aí. Por exemplo, uma escalera parecida com essa de La Plaza. É tipo tira, parece que, não sei se é 10 mil ou 100 mil pelotitas é um montão. E já tem uma copa, parecida com a copa que teníamos acá, para ver qual pelotita vai cair na copa. Não? E o vídeo está escrito, me complexo de ansiedade, não? E imaginando as miles possibilidades de problemas, e realmente, quantas pelotitas aí vão cair aí? Não? Nenhuma pelotita entrou aí. Ou seja, isso, hermanos, se nós outros solamente estudássemos um pouquinho mais de matemática, dentro da matemática, a probabilidade, matemática, não, que está dentro da disciplina da estatística, se solamente estudássemos estatística, já íamos ter fé, já íamos ser... Não, é mentira, Lu, que digo. A professora de matemática diz que é mentira. Já íamos ter uma fé, não pode falar nada, vou ter autoridade para ter fé. Teríamos uma fé, porque se, irmã, lá provavelmente, me acordo uma vez que Lourdes, não? A irmã Lourdes, aí contar o testemunho, não? Foi assaltada a rua Tocai, Tuzango, e Casson. E aí já venia para a escola bíblica de Lorninho, Vernes. Aí eu digo, Lourdes, vou venir... Era um sábado. Bueno, eu digo, vou venir, Lourdes, para a igreja, 4 dias na semana. Vernes, sábado, domingo e miércoles, que nessa época já venia 4 dias para a igreja. E eu digo, 4 dias vezes 52 semanas, não? En el año, já são 4 vezes 52, vai dar aí mais de 100. 100 vezes 200 vezes já passa por ano, acá. Nos últimos 10 anos já havia passado já. Então, se 10 vezes 200, já são umas 2.000 vezes, já passou aí. E foi assaltada uma vez, não mais. Então, se a probabilidade que ser assaltada novamente, no mínimo já é daqui a 10 anos. Que já vai estar até grande, ou que já não passa mais por aí. Com uma hora, muitos já não passam mais por aí. E tampouco há tantas reuniões na igreja. Então, você já diminuiu por la metade. Ou seja, la metade quer dizer 10 anos mais, 20. Não, la metade 5 anos mais. Metade de 10. Que dijiste? Ou passar mais rápido, claro. Ou seja, usando a probabilidade matemática de estatística, a probabilidade que tenha que ser assaltada, sem contar que foi algo aleatório, os PIB passando aleatoriamente, os PIB não estão parados aí buscando, a ver, o próximo de assalto, não, aleatoriamente, a probabilidade é 0,00 e seguramente tem uns 4 0 ou mais. É mais fácil já rugar na quinela e ganhar o prêmio Matico que ser assaltada novamente passando por Ituzango e Casson. Então, às vezes, teríamos medo de algo que não nos vai passar. É de isso que habla a estatística das pelotitas, não? Que o tipo tirou tanta pelotita aí e eles foram picando e saltando de um lado a outro e nenhuma caiu aí. Algumas passaram e golpearam aí, pero não entrou. Se a probabilidade que nos passe alguma coisa... Eu estou falando de ciência até para reír no final da predicação, não? Porque nós outros somos tão pabotes, não? Em nossa falta de fé, que até um científico, ele nos proporciona mais fé por meio de realmente de aplicabilidade de estatísticas, de algo que é visível e observável, isso é a ciência, não? Bueno, não tão visível, porque às vezes se trata de objetos invisíveis, pero que é observável, fenômenos observáveis, que na vida nós outros pensamos sempre que nosso cérebro nos condiciona a pensar que sempre vai passar o mal com nós outros. Quando não é assim. E aí, sabe o que passa? Nos passa mal. Porque como imaginaste em tua mente, assim lo és. E essa é a verdade.
¿Por que nos passa o mal? Porque nós outros já nos ensinamos o nosso próprio mal. Porque nós outros decidimos abraçar o mal e não abraçar o bem, não abraçar a fé. Nós outros decidimos tomar a pior decisão, a decisão de não confiar, de não obedecer. E aí, por mais que a situação seja adversa, já estamos no mal. Como eu já disse, e com esse outro dado científico, eu termino a predicação, o que foi feito um experimento, isso é real, não? Foi feito um experimento já nos Estados Unidos, em la ala de um hospital, onde todos eram crentes de várias religiões, não? Pero não importa, pero eram crentes, creiam em algo. A gente saía adelante, e a gente tinha o mesmo quadro, as mesmas, por suposto que cada corpo é um corpo, não? Pero tinham as mesmas enfermidades, os mesmos quadros, e separaram em duas alas. Vamos dizer que todos tinham câncer em estado terminal. E os que creiam, viviam. Ou viviam mais tempo. E os que não creiam, morriam. Porque é assim na vida. Irmãos, se não teremos fé, não podemos estar. Não deixem que o cérebro te engane. Às vezes também o cérebro anda meio mal por nossa alimentação, pela quantidade de vitaminas que faltam. Bueno, busquem um doutor, nesse caso, pero não deixe que o cérebro te engane. Tenha fé porque vamos a cruzar esse mar de problemas em nossas vidas. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações, que não saia de nossas vidas, que podamos sempre recorrer a ella e volver a pensar e pensar uma vez mais e começar a confiar, obedecer e marchar-se adelante. Te damos glória e graça em nome de Jesus.